Boa Boa noite. noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Eu vim só ver se a proposta do qual eu tinha aí colocado, se os senhores apresentaram algo melhor a respeito da crítica textual qual eu fiz. Me mandaram o link, estava lá na live do Miranda, não pude acompanhar desde o início, então só queria saber quais dos senhores avaliaram os códices, os papiros, a citação da patrística e me colocar se a probabilidade melhor lá no texto de Pedro, que essa foi a proposta, por enquanto, depois a gente pode discutir as demais, se lá o pronome é nós ou vós, e se é nós ou vós com base em quê? Porque dentro da minha análise que eu fiz da crítica textual, eu coloquei o pronome nós com a maior probabilidade. Eu queria saber se os senhores puderam colocar, ou se os senhores colocaram, qual seria a maior probabilidade do pronome e por quê. Apenas isso. Aqui. Você quer resumir, Ferinho, o que você falou lá? Depois passa. Na verdade, eu acho que o Sabino não viu a live, por isso ele está fazendo essa pergunta. Na verdade, Sabino, nós fizemos dentro do que você apresentou. Você apresentou um texto, professor Banzoni, tem como você colocar na tela mais uma vez o códice sinaítico que o Sabino jogou na tela, por favor? Você tem que me indicar um minuto para colocar. Tá, só um minuto. Só lembrando, eu vou deixar assim, sem tempo nem nada, enquanto tiver um diálogo amistoso. Se começar a virar briga e tal, eu coloco o tempo e aí vocês veem. Da minha parte, não virá, como vocês viram até o momento. Na live do Sabino, ele chama a gente de picareta, de salafrário, de uma porção de coisa. Está na live. Tá na live. Mas a gente jamais vai usar esse termo aqui com ele. Deixa eu pegar aqui um minuto da fala do Sabino e vou mostrar dentro do mesmo argumento que o Sabino tenta justificar. Vamos lá. Eu estou procurando aqui, tá? Vamos lá, estou procurando o tempo exato. Isso, encontrei. 1 minuto, 1h, 40 minutos e 55 segundos. Joga na tela aí o que o Sabino colocou, por favor. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui. 1h40. Tá pulando Peraí. Aqui, essa parte. Né? Quer fazer mais fácil, não? Eu compartilho o esboço, aí você explica, mais fácil. Não, quero não. Vou pegar o que está na sua live. Não, porque eu tenho o esboço aqui. Se você quiser, eu coloco o esboço. Aí você me mostra. Já está aí, ó. Está na tela. Professor Banzoni, pode soltar para mim aí, por favor? 1h40 e 50? Deixa eu ver aqui o tempo exato. A partir de 1 minuto e 40. Tá, peraí. Não dá para enxergar bem aí? Pode estar? Tá claro aí para os senhores, tá? Tá nítido. Responde para mim no chat. Dá para ver aí as anotações do códice sinaítico? Dá? Deixa eu ver aqui. Responde para mim, por favor. Marquinhos, para você ver. Tiveram que juntar em 5 para manter a mentira. Isso mesmo, pode colocar. Agora volta a imagem do códice para ela, por favor, querido. Peraí, eu acho que tá no 5. É isso aqui? Isso. Onde é que tá aí? Qual é o minuto exato? 1h40 e 50. Isso. 1h40 e 50. Ok. Olha só o que o professor Sabino, o Fábio Sabino, desculpa, eu vou chamar de Fábio Sabino. Olha o que o Fábio Sabino tentou usar para argumentar que tinha um erro. No códice. E que o pronome remou estava no texto. Olha só, ele sublinhou de vermelho a nomina sacra Christu, tá? Christu, em seguida, que é pois, Cristo, pois, apantontos, tendo padecido, peri
remou, por nós. Isso eu coloquei na nossa primeira live. Então, no próprio texto que o Fábio Sabino usou, ele apresenta o pronome remou, que eu apresentei na primeira live, que aparece no primeiro versículo, mas aparece referindo-se a Pedro como alguém por quem Cristo morreu. Mas na próxima leitura do próprio Códice, deixa paradinho aí na tela, quem for professor de grego, que sabe ler grego, vai saber o que eu estou falando. Ele sublinhou de azul o pronome remon, literalmente seria de nós, mas por causa de peri, por nós, tá? Peri tira a posse e coloca o instrumento, morreu por nós, e o que acontece? Só que isso é a primeira oração onde o pronome aparece. Agora, olha a conclusão da oração. Sacri, Cristo, pois, tendo padecido por nós, sacri, que é o dativo, isto é, na carne. Agora continua. Cai, rimeis. É só continuar a leitura. Também vocês. Então, o pronome que aparece, eu expliquei isso na primeira live, eu acho que o Sabino não viu nem a primeira e nem viu essa, por isso que ele entrou fazendo essa pergunta. Porque essa explicação que eu estou dando aqui, eu já dei anteriormente. Então, o pronome aparece no versículo 1 de Pedro, que é o argumento que o Sabino usa para dizer, senhores, o pronome aparece ou não, senhores? Aparece ou não? Sim. Se ele tivesse visto a primeira live, ele teria visto que eu tinha mostrado isso dentro dos tipos do texto. Eu tinha mostrado isso dentro do tipo de texto. Só que o que o Sabino esquece, eu não sei o porquê, é da continuação da leitura. Que quando Pedro vai advertir, o pronome que aparece é rimeis. É vocês. E agora, Fábio Sabino, como é que você explica? Agora sou eu que faço a pergunta. Você fez a pergunta, agora eu vou fazer a pergunta ao Fábio Sabino. Como é que você explica essa sua fala no seu esboço para justificar que, devido ao pronome remou aparecer no versículo 1, ele tem que aparecer no versículo 3, com base nas colocações que você fez em sua live? Eu respondi a sua pergunta refutando a leitura que você fez parcial do texto. Eu fiz a leitura completa e agora me explique, Sabino, qual pronome aí Pedro está usando para advertir os demais? Pedro está usando o pronome na primeira pessoa para advertir ou na segunda? Responda aí, por favor. Bom, pelo visto, o Ferreira não respondeu minha pergunta. Perguntei qual a maior probabilidade. Não. Ele só pegou o meu vídeo, o texto, por favor, compartilha para mim, por gentileza, meu esboço. Vou colocar o Costa de novo, que eu queria que ele explicasse, mas não explicou. A hora que compartilhar, você me avisa aí, por gentileza. Tá compartilhado já. Tá ok, obrigado. Então, falei se era mais fácil. Vamos lá para ele entender o que eu pedi, só que ele não explicou. Aqui. Ele está baseando nisso. O que está escrito aí, de forma, na escrita maiúscula aí que você tem na cursiva, na escrita uncial, é vós aqui. Isso é a proposta da minha crítica textual. Só que um outro copista foi e colocou um et em cima. Então alguns subentenderam que o pronome era nós e não vós. Essa foi minha aula de mais de 2 horas explicando isso, o qual você não falou nada a respeito disso. Você está mediante aqui, fazendo uma indagação aqui, só que essa minha aula é uma conjuntura das informações de uma verdadeira crítica textual. Eu trouxe o porquê eu, professor Fábio, trouxe a probabilidade de ser nós e não vós por conta do quê? Porque dentro da evidência externa, depois quando precisar compartilhar, eu compartilho. Dentro da evidência externa, nós temos o julgamento da quantidade de manuscrito, a qualidade dele e o tipo textual dele. Em termos de quantidade, não me dá a certeza grande e provável se eu uso nós ou vós.
Aí, quando chegam na evidência externa, eu tenho o papiro mais antigo, que é o papiro 72, que ele tem seríssimos problemas também. Ao que parece, o papiro 72 não trouxe nenhum pronome no versículo 13, nenhum. E aí eu cheguei a explicar da probabilidade por que então os códices do quarto século, Vaticano e Sinaítico, o Alexandrino no quinto século, porque eles oscilaram na relação do pronome. Isso eu expliquei. Só que até agora você não explicou isso que eu estou explicando aqui agora, você discordando e trazendo uma probabilidade maior do porquê é o vós. Você concorda com o vós? Eu trouxe que é nós. Agora, por que o papiro 72 não trouxe nenhum pronome no versículo 3? Me explica então por que o Códice Sinaítico trouxe, o Códice Vaticano trouxe e o Códice Alexandre não trouxe, se o papiro que é mais antigo não trouxe nenhum pronome. É isso que eu queria que você explicasse. Foi essa aula que eu dei. Só que você não está fazendo crítica textual. Nenhuma aqui. E aí eu fui antecedendo da evidência externa, tem os códices, oscilam nos pronomes, pega o papiro, não tem pronome. Complica a vida no crítico textual, complica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me anteceder até encontrar quem trouxe o pronome e de que forma trouxe. Aí eu fui investigar, eu fui ver que Clemente teria trago o pronome, só que o pronome nós e não o pronome vós. Opa, então melhorou a questão da evidência externa, mas não resolvi meu problema ainda. Logo, eu tive que me remeter à evidência interna agora. E dentro da evidência interna, eu fui analisar o contexto, que o contexto me remetia aonde? No versículo 1 do capítulo 4. E o contexto está me remetendo lá no papiro, eu tenho um problema no espaço ali, uma lacuna, que existe a nota do copista ali. Isso você também não explicou. Você não fez crítica textual para dizer que a minha crítica textual está equivocada e a sua tem a maior probabilidade. Se você puder me explicar isso, consigo responder todas as suas perguntas. É para isso que eu vim aqui. Para você me enfrentar aqui, tete a tete aqui, e demonstrar dentro da crítica textual, porque minha crítica textual, a sua probabilidade é melhor do que a minha. Mas faça a crítica textual, por favor, aqui ao vivo. Se você precisar do meu esboço, tem aqui. Eu te passo aí para você pegar as imagens. Não tem problema, não. Ou melhor, você tem o Bible, né? Você tem acesso aí dos papiros dos códices. Fica mais fácil para você também. Tem o Bibleworks, volume 10, o mesmo que você tem. Veja bem, o Sabino fez uma pergunta, eu respondi. Ele saiu pela tangente, respeito ele sair pela tangente, isso é normal. Ele vem saindo pela tangente desde o início que a gente iniciou esse debate. Mais uma vez, eu repito, ele leu o texto na parte do esboço dele, que ele apresenta o papiro. O papiro vai apresentar o mesmo problema, só que em nosso favor. Então, vamos lá. Quando o Sabino diz que a evidência interna não resolve o problema, ele diz isso porque ele torce, não sei se torce, desculpe minha expressão, tá? Não sei se torce ou não sabe ler o que está escrito nos códices e nos papiros, ele torce o que está no texto. Eu estou mais uma vez, vou voltar mais uma vez, e agora eu vou explicar o porquê, agora eu vou dar uma resposta mais ampla. Mestre, por favor, Banzoli, joga na tela mais uma vez esboço do Sabino 1:40:55, por favor. Espera aí. Ou seja, eu respondi, mas o Sabino, e eu respondo isso, é uma metodologia dele, ele tem a metodologia de fugir da pergunta, é como se fosse... Não vou usar um exemplo de um desenho animado que tem, porque não fica elegante. Então, veja bem, aqui, a evidência interna ela é favorável a mim. Eu estou com o Códice Sinaítico no esboço do próprio Sabino, por isso que eu falei que 30 minutos depois que o Sabino terminasse a live, eu faria a refutação. Por quê? Porque, com todo respeito, eu conheço a estrutura de conhecimento do Sabino. Mas eu não pude fazer porque eu fui chamado para ir pregar na nossa sede. Mas esse códice aqui está a meu favor. Isso é evidência interna. O que é evidência interna? Dentro do próprio texto, do próprio documento. Está a meu favor. No meu favor tem a nomina sacra sublinhada de vermelho. Cristo. Pois a todos tendo padecido Remon por nós, sacri na carne, cai também de vez, também vocês. Então aqui eu tenho na evidência interna um favor a mim. Quando o papiro é colocado, eu tenho na evidência interna um favor a mim.
Quando pego o próprio argumento do Sabino, dos documentos mais antigos, eu tenho favoráveis a mim. Então, a evidência interna resolve o problema clara, evidente e categoricamente. Agora, para quem não sabe ler grego e não sabe fazer sintaxe grega, não resolve. Só colocar a coisa. Por que o pronome rimeis, vós, do versículo 3, é o mais plausível? E aqui, eu vou apresentei no início, mas vou apresentar novamente duas obras. Tem como me jogar na tela aí, por favor? Para que os internautas vejam. Bruce Metzger, e eu vou já ler, tá? O Manso, chave linguística do Novo Testamento grego, alemã, os mestres alemães, e também chave linguística do Novo Testamento grego. Todos eles vão fazer uso das evidências internas e externas, e agora eu vou explicar para o Sabino por que alguns códices depois, os que não omitiram ou não trouxeram rimeis, porque que alguns algumas traduções apresentam nós. Vou apresentar dentro das variantes textuais. Primeiro eu mostrei no próprio esboço do Sabino. Agora vamos para o Siebertal. Eu já fiz isso uma vez, vou fazer mais outra. Sem nenhum problema, estamos aqui para isso. Tá? Estamos aqui para isso. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Os senhores podem abrir aí, e quem tiver pode conferir o que eu vou falar. Gastai, pois o tempo passado foi suficientemente longo, segue um infinitivo com advérbio que denota interesse para vosso fazer as vontades dos pagãos. Para vosso, deixa eu colocar aqui, para vosso fazer. Vosso fazer. Vosso, eu estou no versículo 3. Agora, permita-me outra chave linguística do Novo Testamento grego. 1 de Pedro 4, 3. 1 de Pedro 4, 3. Amados, por que eu falei que refutaria a live do Sabino 30 minutos depois? Porque os documentos que ele tem, eu tenho. A diferença é que eu sou professor de grego. E parece que alguns não são. A diferença é essa. Então, vamos lá. 4, 3. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Então, aqui eu já tenho que o Sabino apresentou no esboço dele. Na verdade, ele leu errado. Ele leu tentando justificar ao povo leigo que não sabia o que estava na tela, que não sabia ler o que estava na tela. 1 Pedro 4, 3. Parelelitos, particípio, tal. Vamos lá. Um após o outro. Os três perfeitos deste verso enfatizam o pensamento de que esse passado deles, dos gentios e não de Pedro, é um capítulo encerrado. Aqui, eu justifiquei mais uma vez que o Sabino não viu a live, viu alguém falando alguma coisa e não viu a live. O professor Euler fez uma análise morfossintática do texto e o Sabino não entendeu. Ou seja, mesmo que seja uma oração modal ou temporal, pelo fato de os três particípios serem perfeitos, está no passado. E a evidência interna do versículo 1 e do versículo 4 pedem que
o pronome utilizado no versículo 3 seja o pronome vós. Agora, abrindo o manso, isso é crítica textual, essas obras são de crítica textual, viu? São de crítica textual. Abrindo o manso, na primeira de Pedro, vamos lá, primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 3, se alguém puder jogar na tela para ver, você não vai ver o manso trabalhando essa variante. Por que ele não trabalha essa variante? Porque ela é insignificante. E por que é insignificante? Por causa do versículo 1 e do versículo 4. Agora vamos pegar a Ferreira, só deixa o Sabino falar, que já são 5 minutos aí, só para não ficar só um monólogo aí, para ficar um bate-bola aí. Mas já volta. Tá, tudo bem. Eu vou só ouvir, mas deixando bem claro que o Sabino não respondeu a pergunta por que o texto que ele usou no Códice Sinaítico e dos papiros não resolve o problema da evidência interna. Por que, Sabino? O texto está na tela. Me explica por quê. Eu me expliquei porque as evidências delas são mais favoráveis a mim. Todos os acadêmicos mundiais são favoráveis a mim. Não há nada na academia favorável à sua posição de que Pedro praticou orgia, nem nos linguistas, tampouco nos historiadores. Mas você fugiu da pergunta. Mas aí eu pergunto, Sabino, por que você falou para os seus internautas que o Códice Sinaítico não resolvia o problema da evidência interna por causa do pronome remes no versículo 1 do capítulo 4. Pergunta, por favor, Sabino. Ou, se o senhor mais uma vez sair pela tangente, eu vou respeitar, sem problema. Só daqui um salve pro Leonardo Andrade, que chegou aqui. Ele falou que tá com uma conexão ruim, tá caindo e voltando, mas valeu, Leonardo, grande amigo. Agora pode falar, Sabino. Bom, se o Ferreira manter a postura, não ficar fazendo uso de ad hominem, seria muito melhor. Eu estou aqui de uma forma educada, até alguns dizer ad hominem igual a você, tá, Ferreira? Até agora que eu não estou querendo desqualificar ninguém. Estamos debatendo o assunto e não a pessoa, não esqueça disso, tá? Em primeiro lugar, eu não estou falando de problema com a evidência interna, Ferreira, você ouviu errado, externa. A evidência externa por si só, ela não tem como ainda corroborar se é nós ou se é vós. Você mudou. Por isso que no último eu faço a análise da evidência interna para corroborar qual o melhor pronome. Porque a evidência externa não dá. Vamos lá, vou compartilhar meu esboço para as pessoas entenderem. Coisa que eu estou esperando o Ferreira até agora fazer. Por gentileza, Basoli. A evidência externa, está aqui, ó, evidência interna, que eu vou entrar agora. Por quando eu entro na evidência externa, resolvi meu problema? Não. Por conta do quê, professor? Por conta disso. Eu tenho Códice Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, Fraimi e Papiro. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 manuscritos. Desses 5 manuscritos, Sinaítico traz o pronome vós. O Fraimi traz o pronome nós. Eu tenho 2 manuscritos que traz pronome, enquanto 2 manuscritos não trazem o Papiro 72. Isso é evidência externa. A evidência externa está resolvendo o problema? Não. Isso no versículo de número 3. Aí vem a pergunta. Se o Papiro 72 não traz pronome, logo eu estou subentendendo que o Códice Vaticano e Alexandrino não tragam, talvez, provável, porque estão se referenciando em cima do Papiro 72. Posso subentender isso, beleza. O meu problema está, então, se o Vaticano é 4º século, Alexandrino 4º século, então o que fez o Sinaítico, o Efraimi trazer o pronome? E de forma alterada. O Sinaítico traz o pronome vós. Por isso que na evidência interna eu vejo que tem um eta ali, que traz o pronome nós. É um outro problema, que eu resolvi isso, e estou esperando resolver também. Então na evidência externa tem esse problema. Tem 2 códigos que não tem pronome, porque talvez subentendendo que estão em cima do Papiro 72. Enquanto eu tenho 2 códigos que tem o pronome. Então de onde veio o pronome que esses 2 códigos estão tendo? Os que não tem eu já sei. Dentro de uma probabilidade em cima do Papiro 72. Isso é evidência externa. Ok.
Então, o que eu vou ter que fazer? É aí aonde eu fui trabalhar, Ferreira. Posso fazer só uma correção, Sabino? Você vai me atrapalhar, Ferreira. Eu não fiz isso com você, você vai me atrapalhar. Mas você falou que isso é evidência externa, mas em crítica textual... Deixa eu terminar minha fala, por favor. Aí, evidência interna, querido. A fala agora é minha, a fala é minha. Quando for a sua fala, você fala. Seja educado. Tá bom. Eu posso propor uma coisa para os dois? Eu posso propor 5 minutos para cada um? Você acha? Pode ver, já põe uns 3 dele aí. Eu só quero corrigir que Sabino está usando os códigos como evidência externa. Isso é evidência interna. O que eu estou fazendo? Aí, ó. É isso que eu estou falando. Por isso que é difícil, Valori. É minha fala, eu não preciso falar. Quando for a sua vez, Ferreira, você fala. O Ferreira não sabe de crítica textual. O Ferreira pode saber de grego, mas de crítica textual ele não sabe o que é evidência externa. Eu estou falando. Posso falar, ô Lucas? Se não me retiro da sua live educadamente. Se eu não tiver meu espaço de fala, eu vou embora, tá? Aí é difícil. Só a pessoa falar, eu não falar, fica difícil. Eu botei o professor Ferreirinha por um momento só. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cronômetro 5 minutos, sem interrupção, vou mutar todos os outros, inclusive eu mesmo. Aí depois eu vou falar e acabou, aí não pode continuar falando, tá? Então, eu vou começar agora 5 minutos valendo. Pode começar. Obrigado. Vamos lá. Vou mostrar novamente o que é evidência externa que a pessoa não sabe. A gente mostra isso na prática. Aí você vai ter que ludibriar outras pessoas. Evidência externa trabalha no quesito de quantidade de manuscrito. Você observou que 5 manuscritos contém primeiro de Pedro. Isso aqui, gente, que eu estou fazendo, ó. Trazer quantidade de manuscrito, datação dele, tipo textual, chama-se evidência externa. Só você pegar qualquer obra de crítica textual, isso vai deixar isso bem claro, tá? É isso que eu estou dizendo. Quantidade, acho que a pessoa não está vendo, ó. Quantidade, datações. Isso trabalha na evidência externa. O Ferreira está dizendo que não, que trabalha na evidência interna. Então, não sei qual livro ou obra de crítica textual ele está lendo, não sei. Depois me apresenta aqui, que aí eu vou ver que obra que é essa, é uma obra nova agora, possa ser. Bom, está aqui na evidência externa, resolveu o problema? Não, não resolveu meu problema. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com a evidência externa. E na evidência externa, para as pessoas entenderem, desculpa, na evidência interna, que aí eu tenho que trabalhar para resolver. Deixa eu só pegar aqui meu esboço e abrir aqui a evidência interna. Aqui, pronto. Evidência interna. Vamos ver qual o pronome que eu julguei. Eu não precisei pegar a obra dos outros que já está feita. Eu estou fazendo. Quem faz crítica textual, faz exegese, faz por si só. Ele coloca o documento, coloca o manuscrito ali, ó. Ele coloca o papiro ali, ó. Ele coloca a patrística e ele julga os valores das variantes. Ele, o exegeta, faz isso. Ele julga os valores. Eu não preciso de outros. Outros, cada um coloca o seu consenso. Eu quero colocar o meu. Evidência interna. Para chegar num denominador comum, se faz necessário verificar internamente se existiu algum problema relacionado aos pronomes pessoais dentro do contexto imediato e até mesmo ao contexto remoto. É isso que aqui agora eu vou trabalhar. No versículo 1, eu tenho uma tradução em português que traz nós, outros que não trazem nada. E eu tenho também no texto. Ok. Aí eu tenho um código sinaítico aí que eu vou trabalhar internamente. Tá? Eu estou vendo que está aqui oscilaram. Existe aqui. O código está claro. Existem dúvidas se é pronome vós ou é nós. É isso que eu estou explicando, que o Ferreira não explicou. Aí, quando eu chego no outro código, o Alexandrino, eu trazo a palavra remon. Está aqui. Traz o pronome nós. É isso que eu quero entender. E agora? Com quem que eu fico? Eu fico com o código sinaítico que traz o pronome vós, mas subentender o que é nós? Já o código alexandrino já está dizendo que não é vós, é nós. Aí eu tenho um papiro 72, dentro do contexto, que é o versículo 1, que ele está omisso aqui. Só que existe a nota aqui, que o Ferreira não explicou. Ferreira, por que existe esse espaço aqui, Ferreira? O que esse espaço quer dizer no papiro 72? Que o papiro 72, no versículo 1, não traz pronome nenhum. Mas ele está oscilado. Ah, então é onde que eu subentendi que o Códice Vaticano e o Códice Alexandrino não trouxeram pronome, porque o papiro 72, no versículo 1 do capítulo 4, não traz pronome. Ok, vou manifestar um pouco menos. Aí eu fui ver que existia o problema do itaocismo. Tem um problema? Tenho. Periperei. Ah, então os copistas que eram cópita do papiro 72 alteraram muitas coisas. Ficaram em dúvidas de muitas coisas. Ok. Aí eu volto para o códice novamente provando o problema que existiu dentro do papiro 72. Aí eu vou para onde? Para a patrística. Quando eu chego na patrística,
na evidência interna, eu vejo vários pais das igrejas trazendo por nós. Aí eu vou ver não só um, mas vários, Atanásio, Jerônimo, por nós, não estou vendo meu tempo aí. Você pode... Você está com 13h50. 13 minutos e 50? Isso, falta 1h10. Não. Ah, 1 minuto e 10? Ah, tá, obrigado. Não, falta 1h10. 1 minuto e 10. Isso. Tá, obrigado. Então, o que eu coloquei aqui? O que eu fiz? Eu fiz uma crítica textual, eu não dependi do conceito de outros, porque isso atrapalha realmente o verdadeiro exegeta. Ele pode ter como apoio? Pode, é bacana. Só que eu quero trazer a construção, porque quando eu fui procurar a razão do porquê, nenhum desses manuais que o Ferreirinha trouxe para mim, nenhum deles resolveram esse problema. Por que os códigos trouxeram o pronome? No versículo 3, enquanto outros não. Por que o papiro não trouxe nenhum pronome e os outros trouxeram? Nenhum desses manuais que o Ferreira tem aí explica isso. Então, por isso que eu fiz pessoalmente, como excelente profissional da exegese, eu fiz a minha própria exegese e coloquei a minha probabilidade porque, para mim, o pronome nós é mais adequado. Agora, eu queria que o Ferreirinha colocasse e explicasse por que o pronome vós para ele é mais adequado. Só isso, Ferreira. Sem usar de ad hominem, que não é necessário para isso. É apenas um diálogo, cada um colocar a sua probabilidade. Obrigado. Ok, agora 5 minutos para o Ferreirinha. Peraí, deixa eu só colocar o relógio aqui. Já está pronto já, Ferreirinha? Peraí, eu vou... Tá, contando, pode ir. Eu vou pedir para o Sabino colocar aí na tela a imagem do papiro 72, por favor. Aqui ele usou. Esse aqui é o papiro 72 do versículo... Ah, tá, peraí. Tá aí, Eu pausei o tempo enquanto isso. Quer que aumenta? Não, quero que não. Quem vai... Chegou a sua parte, só um minutinho. O Sabino colocou aí, está na tela. Deixe-me... Ok. Veja bem. O que nós temos aqui, Sabino, essa lacuna que você está vendo aí, você tem a nomina sacra Ristu, você tem a nomina sacra Ristu, aí você grifou aí de azul um pantotes sacri. Observe que termina em sacri. Um pantotes sacri. Então, o que é que nós temos ali? Peri, pantotes sacri. O que nós temos é quem fez essa correção, que a gente chama em crítica textual de recensão. Quem fez essa recensão tem o documento que corrobora com o que os códices a posteriori, muito de poucos anos, porque o papiro 72 é de poucos anos distantes, ele não é de antes do quarto século, ele não pode ser do terceiro século, ele é do mesmo século do Códice Sinaíticos e do Códice Vaticanos. Então, quem fez isso tinha em mãos documentos e então fez o quê? Fez o enxerto. Qual enxerto? O enxerto da primeira oração. O enxerto da primeira oração. Mais uma vez, você tem a evidência interna. Vou repetir, evidência interna, me dando razão. Agora, olha só o que o Sabino falou. Sabino falou que que os códices não são evidência internas, mas evidências externas. Depois está gravado, está tudo gravado. Depois o Sabino falou, agora eu vou examinar o códice, que é evidência interna. Na verdade, os códices são evidência interna. A quantidade deles é evidência externa. E se for para a quantidade dos códices, segundo a fala do próprio Sabino, na live dele, você tem um número maior em favor de remakes, que é evidência externa. O próprio papiro em si, o próprio códice em si, é evidência interna.
evidência interna. A quantidade de evidência externa. Então, você tem, em termos de quantidade, inclusive, o Códice Sinaítico e o Papiro 72 já quebra o Códice Efraímita, porque você já tem 2 códices a favor da minha posição, a evidência externa, do que tange a maioria, e a evidência interna, que é a leitura morfossintática do texto grego, que Remon, porque aparece na forma genitiva, embora seja um genitivo instrumental ali. Ou seja, Cristo morreu por nós. Só aparece na primeira oração, mas na segunda oração é rimeis, assim como no versículo 4 da segunda oração é rimeis. Então, eu tenho a quantidade de manuscritos, evidência externa, eu tenho o exame dos manuscritos, evidência interna. Eu sou professor de manuscritologia, Sabino. Primeiro, para ser professor de manuscritologia tem que conhecer grego. Se não conhecer, se pedir ajuda a qualquer professor de grego, não tem como ser professor. Não tem como ser. Então, todas as evidências papirológicas, pergamináceas, são favoráveis ao que eu estou colocando dentro da estrutura morfossintática da maioria de manuscritos e também da qualidade do texto. Mas Sabino não respondeu a minha pergunta. Sabino, por que você usou 1 Pedro 4:1 no Código Sinaítico para dizer que ali ia contra a minha posição? Por que você usou primeiro? Joga na tela, no seu esboço, o Código Sinaítico em 1 Pedro 4:3, 4:1, e justifique por que eu estou errado e você está certo. Você ainda não respondeu a minha pergunta, eu já respondi todas as suas. Meu muito obrigado. Ok, agora 5 minutos. Pera, deixa eu só interromper aqui. 5 minutos. Pode começar. Eu acho que o Ferreira está confundindo as bolas novamente, mas vamos lá. O Ferreira leu o papiro 72, só que ele esqueceu que o que ele leu aqui está escrito aqui, viu, Ferreira? Você não explicou para mim, tá? Tá bom? Tá escrito aqui, filho, ó, tá aqui. Aí você falou, não, porque é isso aqui. Mas isso aqui já tá escrito aqui, você não está vendo? Tá aqui, ó, essa arquia aqui, ó. Carne, tá aqui, filho, tá? Então me explica por que tá esse espaço em branco. Por favor, não sabe. Você não sabe. É a minha fala, ó. Toda hora. Ô, Lucas, vai ficar difícil, filho. Eu botei. Continua. Poxa, meu. Seja educado, filho. Aprenda a ouvir as pessoas. Eu tô lhe ouvindo, aprenda. Por isso que com você não dá para nem dialogar com você. Porque você é uma pessoa mal educada. Você não sabe ouvir as pessoas. Aguarde o seu tempo, olha lá. Ó. Tá falando que nem um doido lá, tá vendo? É isso que dá. Como vocês querem que eu botei um diálogo com o Fernando? Eu tô calmo, Lucas. Eu tô no meu tempo de fala. Eu posso falar 5 minutos aqui. Tô sendo educado, filho. Tá? É isso que eu tô dizendo. Você tá entendendo porque fica difícil, professor Fábio? Ser elegante toda hora? Porque eu procuro ter educação e as pessoas não procuram não terem educação. Então, aguarde. Eu pausei o seu tempo, pode retomar agora. Ok, então vamos lá novamente. O Ferreira, infelizmente, dei o papiro, coloquei o papiro e não soube. O que ele leu já está escrito no papiro. Não explicou que está em branco. Mas vamos lá, Ferreirinha. Respondendo a sua pergunta, por que em 1 de Pedro 4:1 eu fiz uso, lá discordei? Porque eu estou na evidência interna. A evidência interna eu vou trabalhar com contexto gramatical, contexto remoto, da forma que eu quiser. Vou colocar para você e vou explicar dentro do meu esboço novamente como se faz uma crítica textual. Vamos lá, Ferreirinha, vamos novamente aqui para o papiro. Oh, meu pai do céu. Muito estressado, filha, muito estressado. Pelo amor de Deus, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto, Ferreirinha, evidência interna aí, ó. 1 de Pedro 4:1. Veja que as traduções em português, como também em grego, se divergiram novamente. Será que a investigação interna pode mostrar alguma tendência dos copistas? Já estou lendo meu esboço, tá? Pelo visto, os copistas estavam com problemas sérios, tanto que foi apenas e exclusivamente problema com os pronomes pessoais. E a maior prova se vê nos manuscritos. Tá aqui, ó, versículo 1. Rimam, estava vós. Aqui está em dúvida, os copistas do Códice Sinaítico estão em dúvida. Por isso que você tem 2 variantes, o Y e o eta. Isso foi a característica interessante, a segunda, terceira correção? Sim,
por problemas textuais. Veja que o problema foi tão grande com o pronome que os copistas acreditaram que o pronome rimon vosso, escrito no texto na forma uncial, deveria ser alterado. Ou seja, os copistas entenderam que no lugar da consoante y deveria estar a consoante eta. Logo, se teria o pronome rimon, nosso. Portanto, a oração ficaria da seguinte forma: Cristo padeceu por nós na carne. Isso dentro do Códice Sinaítico, tá? Versículo 1. Aqui você já tem remon no Códice Alexandrino. Veja que o Códice Alexandrino atestou direto o pronome remon. Logo, a oração ficaria da seguinte forma: Cristo padeceu por nós na carne. Mas por qual razão não foram analisados os Códices Vaticano e Efraimi? Porque apenas os Códices Sinaítico e Alexandrino atestaram os pronomes pessoais. Em outras palavras, os códices que não atestaram, ao que parece, omitiram pelo fato do papiro 72 não ter atestado o pronome, qualquer pronome nós ou vós, no verso 1. Mas será que houve algum problema interno com o papiro 72 para que não atestasse o pronome conforme foi visto pela patrística? É bem possível que sim, estou usando probabilidades, tá? Pois se existiram pais das igrejas que antecederam papiros e códices, logo se pensariam que existiria uma unidade entre fontes. Aí vem o papiro 72. Papiro 72, aqui textualmente, não traz nem os pronomes da forma que quisesse. Ok. Existe problema sério referente ao papiro 72. Segundo os estudiosos, existiu uma diferenciação dos papiros dos escribas no papiro 72, que foi a existência de notas marginais, em 1ª e 2ª Pedro. E, em particular, as notas foram introduzidas com a palavra peri, o qual serviu para destacar temas nota no texto, como está aqui em cima. Peri. Beleza. De acordo com o estudioso James Royce, que estudou o escriba do papiro 72, informou que há 52 correções, a maioria das quais... Banzoli, só me avisa do meu tempo, que eu estou com a tela compartilhada, não estou vendo o tempo, por favor. Falta 40 segundos. Obrigado. Foram erros de ortografia e erros óbvios. Informou também que a porcentagem significativa de leitura sem sentido no papiro e a porcentagem de grafias não padronizadas mostraram que o escriba do papiro foi extraordinariamente descuidado. O itacismo, você já falou, está aqui a prova do itacismo no papiro 72. Então você tem o EI, aqui você tem o I, o Códice Sinaítico, que é o peri. Peri é dessa forma, e não perei. Então você já tem problemas. É isso que eu estou provando, que na evidência interna, os copistas do papiro, na dúvida, eles ficaram... Obrigado. 5 minutos, Ferreirinha. Peraí, eu vou te desmutar aqui. Pode começar já. Joga na tela o papiro novamente, por favor. Eu falei que o papiro que o Sabino mostrou é favorável a mim. Joga ele na tela, por favor. O Sabino falou que o que eu li já estava no papiro. Só dá um pausa. Ele falou que o que eu li já estava no papiro. Vamos lá. Senhor, se tiver alguém que sabe ler grego aí, por favor, me ajude. E agora, definitivamente, vê se admitem, gente, que o papiro está favorável ao códice e que eu tenho 2 evidências ao meu favor, numerológica em relação à quantidade, papiro 72 e códice sinaítico, evidência interna. Você tem a nomina sacra Christu, depois você tem aí você tem Panfuntos. Se vocês quiserem, eu soletro. Tá? Panfuntos. Na sequência tem Sacri, tem. Só que no circulado de azul tem Peri. Peri, ou seja, Cristo morreu por nós, Sacri, na carne. Agora olha no próprio papiro. Por favor, senhores que sabem ler grego, depois de Sacri no próprio papiro, esquece o círculo azul, cai também rimeis. Também vocês, armai-vos. Também quem? Vocês, tenhais em mente. Também quem? Vocês. Então, o papiro apresenta o problema na primeira oração. E o copista recensivo tenta corrigir. Mas na segunda oração, após Sacri, Cristo morreu, tendo morrido por nós na carne, parece cai ribeis. Também vocês. Ou assim vocês. Ten autem emoian. Com a mesma mentalidade ou disposição mental, oprissaste, amai-vos. Então, o papiro está favorável a mim.
Pedro usa o pronome nós, quando se refere à primeira oração que Cristo morreu por nós, mas usa o pronome vós, no papiro, que o Fábio Sabino diz que não. Está aí. Gente, por favor, quem sabe ler grego aqui, será que só eu sei? Professor Andrade também sabe ler grego. É só sequência, o próprio papiro está me defendendo. Agora, quando... não vou atacar e eu não estou com deselegância em hipótese alguma. Então, o que é que eu tenho? Repito, eu tenho evidência interna, evidência externa dentro da própria papirologia, evidência pergaminácea e papirológica, papiro 72, códice sinaítico, a meu favor, isso é número. Evidência interna, o pronome remeis aparece na primeira oração, Cristo morreu por nós. Rimeis, vocês também, portanto, estejam armados da mesma disposição mental. Papiro 72 e códice sinaítico. E agora, professor Sabino, evidência interna e evidência externa, número de papiros e códice e a leitura do texto. E agora? Você tem mais 2 minutos ainda, Ferreira. Você quer usar ou vai abrir? Não há necessidade, está claro. O problema, qual é o problema? É que o Sabino disse que o que eu li já estava no papiro. Só que tem peri aqui, que é o que entra no enxerto, na sequência, que o copista, ele faz esse enxerto na margem superior direita do papiro, só que depois de sacrir, o texto corre normalmente, cai em rimeis também vocês, também vós. O papiro. E o códice sinaítico. E como é que Fábio Sabino diz que no papiro não tem vocês? Fábio Sabino, leia o papiro para mim e justifique-se, por favor. Tá, eu vou passar para o Sabino, mas depois eu vou querer que para não deixar totalmente fora da conversa, eu vou querer o Claudemir, ele já falou que ele quer comentar alguma coisa, e o Álvaro, que nem falou ainda, entrou aqui, não falou nada ainda, e também o Leonardo Andrade, que caiu, mas daqui a pouco vai voltar, que a conexão dele está estável. Então, você já quer começar a falar? Posso contar? Pode. Como eu acho que o Ferreira não entendeu. Ferreira, eu não falei que o papiro não tem o pronome, estou falando do espaço vazio, Ferreira. Eu vou ler novamente o meu esboço, Ferreira não entendeu. Os copistas do papiro tinham problemas com as 2 vogais dos pronomes, Ferreira. Eu vou ler novamente, o Ferreira acho que não está ouvindo, eu estou lendo e compartilhando meu esboço. Vamos lá novamente. Vamos ver se o Ferreira aqui, Ferreira, ó. Veja que o problema foi tão grande com o pronome que os copistas acreditaram que o pronome rimam Y e eta. Ok, nós temos aqui. Aí eu puxei o papiro. Aqui está o pronome rimeis. Está aqui, ó. Estou colocando o mouse, tá? Rimeis. Estou perguntando por que esse espaço em branco. Não pode ser isso porque aqui já está escrito. É isso que eu estou falando. É a dúvida dos copistas da Refiro do papiro 72, que eram copistas cópitas. Quem vai dizer isso não sou eu. James Royce, que estudou o escriba do papiro 72, vou ler novamente, informou que há 52 correções, a maioria das quais foram erros de ortografia, Y para eta, e erros óbvios. Informou também que a porcentagem significativa de leituras sem sentido no papiro e a porcentagem de grafias não padronizadas mostraram que o escriba do papiro foi extraordinariamente descuidado. É isso que eu expliquei. O pronome está lá, mas é o pronome correto. É aí onde entrou minha crítica textual. Porque o pronome ali tem um espaço em branco e está o pronome vós. Lembra que eu falei para você? Chega no versículo 3, não traz pronome nenhum papiro, ficou em dúvida, mas poderia, já que trouxe o pronome vós no versículo 1. Então, por que o papiro 72 não trouxe nenhum pronome no versículo 3, que ele não traz no versículo 3? É isso que eu discuti na minha crítica textual. Aí eu tenho 2 códices principais no 4º século que omitiram o pronome no versículo 3, enquanto que o sinaítico trouxe vós, trouxe vós o pronome, e o códice Efraimi trouxe nós. Aí eu vou no versículo 1. Opa, tem o pronome vós, por que não colocou no versículo 3? Ficou em dúvida, por isso tem um espaço em branco. Como que eu faço para entender a maior probabilidade? É o problema nós ou vós? Eu tenho que remeter ao quê? Quanto mais antigo é a regra. Aí eu vou aonde? Vou para a patrística. E quem vai fazer a citação do versículo 3 é Clemente de Alexandria.
que vai trazer o pronome nós. Aí eu tenho outros pais das igrejas que farão a citação do versículo 1 para entender qual a maior probabilidade para chegar no papiro. Versículo 1, papiro 72, versículo 1. É o pronome nós ou vós. Aí quando eu chego na patrística, vamos lá para a patrística agora. Vamos entender. É isso que eu expliquei, Ferreira. Que até agora você está colocando, tá a favor de mim, tá a favor de mim. Tudo bem, mas você não está explicando o que eu estou colocando. O versículo, porque o papiro não trouxe nenhum pronome no versículo 3, já que ele trouxe no versículo 1. É isso que eu estou indagando, você não me respondeu. Quando chego na evidência eterna, na patrística, Atanásio, ele vai trazer nós. Jerônimo vai trazer nós. Santo Agostinho vai trazer nós e vós. E o vós aqui no oblíquo. Aí é onde que eu resumo. Então você vê que a patrística deu muito mais apoio para o pronome nós do que vós. Quando eu chego no papiro, no versículo 3, vamos lá agora? No versículo 3, Ferreira. Já que ele trouxe o pronome vós no versículo 1, por que então o papiro ele foi e omitiu o pronome no versículo 3? Está aqui o versículo 3. Por que ele omitiu então? Já que ele atestou no versículo 1? Porque os copistas estavam em dúvida se colocavam nós ou vós. Por isso que essa dúvida recaiu no Códice Sinaítico. Que aí não sabia se colocava nós, se colocava vós, está aqui. O versículo 3. Rímen. Aí você vai pegar o outro códice, não vai trazer rímen. Vamos pegar aqui. Não trouxe pronome, está sem pronome. Aqui está sem pronome. Aí você chega no Efraimi, que é nós, remim. É isso que eu estava discutindo, Ferreira. Que se o pronome traz o pronome vós no versículo 1, por que não trouxe no 3? Por que deixou sem pronome? Aí entrou sem pronome para os códices, Vaticano e Códice Alexandrino. Só que o Códice Sinaítico e o Códice Efraimita trouxeram pronome. Lógico, um trouxe vós, outro só trouxe nós. E eu queria descobrir a solução para isso. O que levou a isso? Aí foi quando remeti a patrística. Logo, porque eu coloquei a probabilidade do pronome ser nós? Porque a massa esmagadora da patrística colocaram nós. Por isso que eu coloquei a maior probabilidade do pronome estar inserido em pedra era nós e não vós. Foi por essa questão. Obrigado. Beleza. Agora, professor Ferreirinha, depois eu vou tentar colocar os outros participantes. Quer começar? Sim, por favor. Joga o papiro mais uma vez na tela, por favor. O papiro 72. Conta o tempo quando o papiro estiver na tela, por favor. Beleza. Posso ir? Pode. Não, eu quero o papiro, o versículo 1, onde não aparece, onde o Sabino apresentou o problema. Passou. Aí. Isso. Veja bem, o Sabino fala que aparecem problemas. Vou responder as 3 perguntas do Sabino numa só. Vou responder a pergunta do Sabino em 3 pontos. Que já aparecem problemas no papiro. Aparecem problemas no papiro na primeira oração. Na segunda, que é a advertência sobre praticar orgia, não aparece problema. Está aqui. Cai, rimeis, também vocês. Então usar essa margem superior direita para dizer que o pronome, que há problema no pronome, é descabido, porque não há problema no pronome na segunda oração da advertência contra a orgia. Aqui é remeis, cai, remeis. Esse é o segundo ponto. Então, eu entendi, claro, respondi 1000 vezes, estou explicando mais uma vez, deixando bem claro, que este problema, o corretor justamente o faz, porque na sequência do texto não há problema. Segundo, porque 2 códices omitiram. Aí precisa-se entender de sintaxe, precisa-se entender de língua portuguesa, também de língua grega e de funções dos particípios. Os particípios do versículo 3, eles são particípios que referem-se
e concordam com o sujeito elíptico ou sujeito oculto do pronome, no caso do pronome anafórico. Qual pronome anafórico? Rimeis, vós. Por isso não há necessidade de ele estar inserido, mas para isso tem que se entender de sintaxe. Se não se entender de sintaxe, não se conseguirá entender isso. Por isso, agora eu já tenho os códices que omitem a meu favor, o códice sinaítico a meu favor e o códice e o papiro 72 ao meu favor. É simples. Agora, não se pode se aventurar a fazer exegese sem entender de sintaxe. Os particípios são referências aos sujeitos pronominais, onde você tem pronome, que é um dos satélites dos substantivos, que apresenta o sujeito oculto, vocês, no versículo 1º. Então, os que omitem, na verdade, sintaticamente, para quem entende de sintaxe, os que omitem estão corroborando com o versículo 1º de que o pronome ali é vocês. Não há a necessidade. O que você teria quando o Efraim, o sinaítico, ou o códice sinaítico apresenta rimeis no versículo 3? Você tem ali um pleonasmo enfático, apenas isso, para dar ênfase. Mas, na verdade, os próprios que omitem, pela sintaxe da função do particípio, há um sujeito pronominal substantivado oculto elíptico, vós, não se faz necessário que exista o pronome no versículo 3. Então, aí já aumentam as evidências ao meu favor. Mas, com todo respeito aos senhores internautas, se não entender de sintaxe, se for Ctrl+C, Ctrl+V, fica difícil. Só vai ganhar seguidor no grito. O Claudemir falou que quer fazer uma questão para o Sabino. Você quer fazer agora, Claudemir? Deixa eu só fazer um levantamento disso que o Ferreira falou. 2 minutos para me deixar. Ferreira, se a sintaxe fosse perfeita, não existia dúvidas nisso daqui, filho. Se a sintaxe fosse perfeita, não existiria nenhuma margem de um copista inserir uma variante, tá? Então, a sintaxe ela não foi perfeita, porque se ela fosse, por qual razão o copista entender que era nosso e aqui é vosso, né? Então, aí você teria que questionar os copistas que escreveram, que eles não entenderam nenhuma perfeição de sintaxe aqui. E a maior prova que eu te dou que a sintaxe não foi perfeita do jeito que você está colocando é o manuscrito aí. O próprio manuscrito, códice sinaítico, está aí na sua frente, tá? Então não houve sintaxe perfeita. Obrigado. Claudemir, você está aqui, você está mutado. Peraí. Peraí, você quer falar... Peraí. Desculpa, fala de novo. Me dê 30 segundos, nada mais que isso. Tá bom, vai, fala. 30 segundos, vai, fala. Simples. O problema existe no papiro, apenas na primeira oração em que Cristo tendo padecido por nós. Não existe o problema na segunda oração que diz, vocês se armem mentalmente contra as orgias. Então, não existe esse problema. Tá? Então, o que é que eu não posso? Colocar problema onde não tem. Muito obrigado. Beleza. Claudemir, você está mutado. Você quer fazer a questão para o Sabino? Pronto, agora sim, né? Eu acompanho o trabalho do Sabino, não é novidade para ninguém, há muito tempo. E pelo que eu entendo aqui, pelo que eu entendi das análises que estão sendo feitas, há uma disputa aqui exegética, né, de crítica textual, sobre a questão do nós e vós, que o Lucas Banzoli e nós aqui, que somos mais leigos da questão do grego, concordamos que talvez não seja o ponto, o ápice da questão. Mas eu vendo as falas do Sabino, eu queria fazer uma pergunta, porque fiz seus cursos, inclusive de patrística, e tem várias lives no YouTube do Sabino, quem quiser pode ir no canal dele, quem quiser comprar os cursos de patrística do Sabino, quem quiser comprar, tá lá, ele sempre tá lá ofertando, eu já comprei, né? E por isso vou fazer essa pergunta, acho que dos que estão aqui eu posso muito bem fazer essa pergunta, porque talvez daqui eu sou o que mais conheço, o Fábio Sabino. E a minha pergunta é, pelo que eu entendi, o Fábio Sabino fez a análise exegética com as evidências internas, externas, fez a crítica textual, e
para dar um veredito, praticamente dar o veredito, ele foi se apoiar para resolver a questão na patrística. E aí ele citou Clemente, etc. Porém, é sabido de todos, é público, está no canal dele, que o Fábio Sabino defende há muitos anos a tese de que os pais da igreja, eles não estão posterior ao texto do Novo Testamento. Para Fábio Sabino, os pais da igreja inseriram os versículos da Bíblia. Então, aí eu pergunto, os pais da igreja, Fábio Sabino, faziam citações do Novo Testamento? Se faziam citações do Novo Testamento, as faziam ipsis literis, faziam tal qual escrito lá nos textos, e como fica a sua teoria de que os textos do Novo Testamento eles não existiam, mas que os pais da igreja os elaboraram, e aí você não pode, então, se a sua teoria, se ela realmente tem fundamento, você não pode se apoiar na patrística para dizer que o texto é mais antigo, porque aí você entra em contradição com a sua própria teoria. Como é que você explica? Eu acho que você forçou um pouquinho aí, viu, Claudemir? Você forçou um pouquinho, tá? Fica à vontade. Eu nunca falei que todos os versículos da Bíblia vieram dos pais das igrejas, tá? Cuidado quando você afirma uma coisa quando eu não afirmei. Eu levantei uma tese, só para relembrar, tá? Refrescar, tá bom? Levantei uma tese que provavelmente os versículos de Mateus que falam de uma citação, de um cumprimento profético, provavelmente seja do trabalho de Justino Mártir. Por quê? Dentre os pais do primeiro século e início do segundo, quem vai trabalhar com o cumprimento profético do Antigo Testamento na pessoa de Jesus é o pai da igreja, Justino Mártir, tá? Foi isso que eu coloquei. Agora, o que existiu dentro foi uma oralidade. Tanto que o prefácio de Lucas dirá sobre isso, que muitas pessoas tinham ouvido, e ele vai buscar essas fontes para escrever o seu evangelho. Onde está o impasse? O impasse é que quando nós chegamos na patrística do primeiro século, você teve aula comigo, você lembra disso? Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, eles não dizem ter o conhecimento de 4 evangelhos escritos, como se conhece hoje, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em nenhum momento eles fazem menção disso. Eles citam oralidades daquilo que nós conhecemos como 4 evangelhos. Mas no momento eles fazem atribuições. Isso não existe. A atribuição que vai existir é no segundo século, pelo pai da igreja, que escreveu contra as heresias, Irineu de Leão. Ele que fará menção de porquê de 4 evangelhos, as suas atribuições nesse sentido. Essa é a resposta que eu lhe dou. Que é isso que eu ensinei e é isso que eu ensino. Mas eu perguntei se as citações são ipsis literis, se eles citam tal igual. Não, porque é oralidade. Então não tem um texto, é oral. Não teria Vamos lá, o que acontece? Existe uma citação, vou dar um exemplo aqui, uma citação de Justino Mártir, no batismo de Jesus. Ele vai dizer que acendeu um fogo no Jordão. Se nós procurarmos esse fogo aqui nos evangelhos canonizados, nós não encontraremos. Por quê? Porque ele diz que essa fonte ele tem dentro do evangelho dos Hebreus. E aí tá, é difícil de nós sabermos, e esse vai colocar o evangelho dos Hebreus como algo escrito, porque Justino está dizendo evangelho dos Hebreus. Ele não está dizendo evangelho de Mateus, não está dizendo de Marcos, nem de Lucas e nem de João. Então o que me dá a entender que existiram evangelhos escritos, só que nós não temos nenhum desses pais das igrejas citando o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas ou o evangelho de João. Nós temos Justino Mártir, início do segundo século, antecedendo um pouquinho o Tassiano, que fez o seu Diatessaron, citando sobre isso. Possa ser uma probabilidade que Clemente de Alexandria também, talvez, se baseou nos evangelhos escritos, mas daquilo que não está canonizado hoje. Possa ser. Tá tranquilo. Meu objetivo foi alcançado já. Certo. O Álvaro, você não falou nada ainda. Você quer que eu fale alguma coisa aí? Você tá mutado. Primeiro, boa noite, Álvaro. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estava aqui acompanhando o debate aí, né, entre os 2 professores aí. E aí eu estava lendo também. Primeiro que essa polêmica não é nova, né? O Fábio Sabino, ele colocou um vídeo falando, levantando
hipótese, eu acho que não sei se uns 4 ou 5 meses atrás, tanto é que a gente fez vídeos e tudo mais, não sei se Claudemir lembra. E aí depois o Abrantes também, eu também fiz um vídeo no meu canal e tal. Depois entrou o Banzoli e os demais, por não concordar com esta hipótese, né? Mas uma das coisas que eu queria levantar é que o debate ele foi até um ponto que eu nem imaginava, né? Levou a gente até a ter que estudar novamente a epístola de Pedro, 1 Pedro. E aí esse debate, se tem ali o nós e o vós, assim, para mim, na verdade, isso é completamente irrelevante. Porque se a gente analisa, tá certo? O próprio contexto da epístola de Pedro, a gente nota inúmeros textos, e aí eu vou pedir também para os professores aí do grego, né? Que façam aí uma exegese desses textos. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, né? É uma Bíblia que, de certo modo, obedece ao aparato crítico, e eu considero ela uma boa Bíblia, né? Vê o que ela diz aqui, o que ela traz de tradução para o capítulo 1 de 1 Pedro, já no versículo 14. O próprio Pedro aqui falando, né? E aí a gente poderia entrar em outro debate se é Pedro mesmo, né? Porque teólogo liberal até questiona a autoria que a tradição atribui, né? A epístola, né? Tem gente aí que diz, eu não sei qual é a posição do professor Fábio Sabino, mas existem aí teólogos liberais que falam que a epístola de Pedro é do final do século I, entrando já para o século II, né? Mas o que? A opinião, né, dos teólogos mais conservadores é de que foi o próprio apóstolo Pedro, né? Isso aí na década de 60, mais ou menos, né? Mas, enfim, vamos para o texto. Vê o que o texto de 1 Pedro, já que a gente está trabalhando com a epístola de Pedro, diz no versículo 1, e eu vou entrar na minha argumentação aqui, tá certo? Eu prometo que não vou demorar muito. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Aí eu vou ler mais um aqui, 1 Pedro 2 e o versículo 11. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios. Isso aqui é Pedro falando para a igreja, ou seja, o cara se prontifica a escrever uma carta para um monte de gente quando ele mesmo dá testemunho do que ele está pedindo aqui. Ou seja, porque qual é a acusação? De que ele provavelmente fez suruba. Quando é que ele fez suruba? Ele vivia nessa prática? Antes ou depois da convenção? Se alguém disser que antes, para mim é completamente irrelevante. O ponto aqui é saber se depois da convenção ele continuou praticando estes atos, né? Mas, enfim, o texto diz o seguinte, ele faz uma contraposição às práticas dos gentios, né? Seja bom o vosso comportamento entre os gentios. Como é que a pessoa que não tem bom testemunho, que vive na suruba e que leva a própria esposa para a suruba, não é? Qual é o exemplo que ele iria dar para essas pessoas que ele estava escrevendo? Né? Aí seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visita. Tem outros textos aqui, mas eu não vou me prolongar. A gente poderia ler o próprio texto, o capítulo 4, né? Porque no versículo 13 ele diz, já é muito que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, levando a uma vida de dissoluções, de cobiça, de embriaguez, de glutonaria, de bebedice, de idolatrias abomináveis. Vê o que ele diz no versículo 4. Agora estranham que não vos entregueis a mesma torrente de perdição. Ou seja, ele está chamando toda essa prática do versículo anterior de torrente de perdição. Quer dizer que ele praticava tudo isso. Qual é a moral que ele ia ter para escrever isso para a igreja? Para os homens que estavam ali? A igreja se manifesta. Tu tem moral para falar isso para a gente, cara? Quando tu vive aí nas orgias com os outros apóstolos? Né? Então, vê o que ele diz. Ele chama toda essa prática de torrentes de perdição. E vos cobrem de injúrias, mas disto hão de dar conta aquele que está prestes a julgar os vivos e mortos. O que é que Pedro está dizendo aqui? Olha, essa galera aí está criticando vocês que deixaram essas práticas. Mas não se preocupe não, que Deus vai julgar vivos e mortos. Não se preocupe não. Não se preocupe que está xingando vocês por vocês agora andarem no caminho certo. É isso que ele está dizendo. É muito estranho você conciliar isso com a vida pregressa, né? De alguém que o quê? Que está ali defendendo orgias ou que está praticando aquilo, quando ele, nas cartas o tempo inteiro,
pede para a igreja fazer exatamente o contrário e mais, denunciando que essas práticas são torrentes. Deixa o Sabino responder, mas antes só fazer uma pergunta bem rápida para o Sabino também. Se Paulo condenou Pedro à morte, por que depois Pedro vai se referir a Paulo como o nosso amado irmão Paulo? Se quiser pode responder. Depois eu vejo isso aí, só responder o assunto, como eu falei, hoje a gente vai só se basear nesse texto. Qual o nome do nosso amigo aí? Cadê ele? Álvaro. Álvaro, deixa eu lhe fazer uma pergunta, filho. O que você entende por conversão? Que Pedro, antes e depois da conversão. Me explica isso para mim, que eu queria entender seu ponto de vista. O que é conversão para você, filho? Bom, ao cristianismo, né? Ele se converte ao evangelho. Ao cristianismo. O que é cristianismo? Vamos colocar o evangelho. Ok, vamos lá então. O que era evangelho no primeiro século? Eles deixaram a prática do judaísmo, por acaso? Os 12 apóstolos deixaram? Sim, mas o judaísmo defendia a suruba generalizada? Responde a minha pergunta, por favor, não faça outra pergunta em cima, por gentileza. Eles abandonaram o judaísmo? Abandonaram? Depende. Vamos discutir o que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos. O que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos? Só um minutinho que eu vou Deixa só o Sabino responder. Álvaro, é o seguinte, Álvaro. Quando você coloca, porque Pedro não fez isso quando era convertido. Pedro foi escolhido por Jesus, andou com Jesus, viu milagre, fez milagre, nem convertido era, meu filho. Jesus falou para Pedro, quando tu te converteres. Então você vê que Pedro não era convertido, quem está dizendo sou eu, sou o próprio Jesus. Mas no momento da então, quando você... Só um minutinho, deixa eu terminar minha fala, por favor, seja educado também. Me escute, tá? Me escute, por favor. Então você vê que quando vocês colocam essa coisa na cabeça, porque foi escolhido por Jesus, já é cristão, já é convertido. Não, senhores, nem Paulo foi. Paulo, levou-se tempo. Aí vocês pensam que foi da noite para o dia. E chega no final do ministério de Jesus, Jesus fala para Pedro, quando tu te converteres. Pelo amor de Deus, gente. São homens, só que vocês criaram uma imagem, são homens santos, puros, imaculados, como se fosse o segundo Jesus da Bíblia. Isso me traz medo, dessa posição de vocês trazer um grau de perfeição a ponto de trazer o grau de equivalência igual a Jesus dos apóstolos. Pelo amor de Deus. Então, Pedro, quando escreve a sua carta aí, sim, possa se colocar a probabilidade que nesse período ele deixou das práticas. Porque eu falei para você que eles não eram convertidos ao cristianismo, como você colocou, e muito menos aos evangelhos 100% puro e nato, porque eles desferaram tudo aquilo que Jesus ensinou. Se Jesus é o sacrifício expiatório da humanidade, na sua cruz verteu seu sangue para perdoar pecados, que raio os discípulos estavam batizando pessoas para perdoar pecados? Se Jesus é o sacrifício perfeito, não precisa fazer mais sacrifício e mais nada, por qual razão, então, os discípulos estão solicitando para que a pessoa gentílica de Antioquia preservasse do sangue, da carne sufocada e da prostituição? Pelo amor de Deus. Sim, posso falar? Isso aí são preceitos e condicionamentos judaicos. Logo, então, eles não eram 100% convertidos ao tal do evangelho, assim como Paulo procurou ser. Paulo, sim. Paulo foi contra a lei mosaica. Paulo foi contra a circuncisão. Paulo falava que se a pessoa se circuncidasse, da graça tinha decaído. Era maldizente. Paulo, sim, procura ser um autêntico cristão, o qual os 12 não foram. E isso quem está dizendo sou eu. É o Atos dos Apóstolos quem diz isso. Obrigado. Eu posso falar? Por favor. É só o Álvaro fazer uma réplica, porque ele já... Aí depois a Elef também quer falar, depois passa o professor Ferreirinha. Vai. Fala, Álvaro. Veja, em momento algum atribuir a Pedro uma perfeição aos moldes do próprio Deus, né? Isso nem o cristianismo, nem um cristão que entende o mínimo de Bíblia defende, né? Mas eu estou falando a gente está discutindo o que aqui? A carta de Pedro, né? Qual é a datação da carta de Pedro aqui? Obviamente que a gente vai discutir aqui a datação dela. Por exemplo, tem a visão daqueles mais conservadores que atribuem a datação ao quê? Ao ano 60, né? Do primeiro século. Ora, 30 anos depois, né? Ou seja, eu estou falando de um período em que Pedro, de algum modo, já tinha certa maturidade espiritual, né? Já estava ali no fim da vida e tudo mais. Tudo bem, eu não estou atribuindo nenhum valor de perfeição a ninguém. Cara, não existe ninguém perfeito. Agora, para você defender uma hipótese como essa, o mínimo que você tem que ter é um texto, é uma documentação. Aí você me apresentou lá, né, na sua live lá, a carta de Plínio Jovem e tudo mais. Como nada ali sugere isso. Pelo contrário, né?
quando Plínio tem contato com aqueles cristãos, o que é que ele vai descrever ao Trajano ali? Né? Olha, o hábito que esses cristãos têm é de se preservar, tá certo? Do adultério, por exemplo, tá certo? Eu tenho a carta de Plínio aqui, a gente pode ler na íntegra também depois. Então, o que eu peço a você e a quem defende essa hipótese, primeiro que eu não sei nem quem é que defende mais essa hipótese, né? Tem algum autor na academia que defende essa hipótese, pelo amor de Deus? Não sei se você sabe aí e tal, você seja o primeiro, principal proponente dela, né? O primeiro, mas eu não conheço ninguém que defende isso. Eu queria entender qual é o texto que sugere isso. Né? Eu não sou o primeiro proponente, não só nessa tese, mas com muitas outras teses. Porque a vida de um pesquisador, de um teólogo, é isso. Nem sempre concordar com tudo aquilo que os outros dizem, mas desenvolver aquilo que os outros nunca desenvolveram também. Isso é ser um cientista, isso é ser um investigador. Mas aí qual é a documentação que você tem para é isso que eu estou dizendo. A tese, às vezes, se desenvolve uma tese sem documento nenhum, sem respaldo endosso de nada, tá? Isso são teses, tá bom? São teses, tá? Mas eu vi em lives que você, por exemplo, questiona a existência de Jesus mesmo tendo fonte, né? Agora... Como que é? Não entendi. Ou seja, vocês têm uma visão, né, enquanto céticos, para colocar em xeque, por exemplo, a existência de Jesus. Mesmo vamos lá. tendo fonte sobre ele. Agora, você parte para defender a tese sem ter uma fonte que sustente esta hipótese, aí você quer que eu acredite nela? Vamos lá. Álvaro, você conhece o meu trabalho a respeito da pessoa de Jesus ou não? Você conhece? Alguns pelas lives. Então você está equivocado. Quando eu fui trabalhar a respeito do Jesus histórico, eu iniciei e parei. Parei justamente porque são muitas as fontes para serem pesquisadas, tá? Eu acho que você não conhece o meu trabalho. Você está afirmando uma coisa, o qual eu nunca afirmei. Eu nunca neguei ou atestei a existência do Jesus histórico, tá? Então vamos devagar aí que é melhor, tá bom? Graças a Deus. O professor Ferreira quer falar, mas só um minuto, eu sei que o professor Ferreira quer falar, mas a Aleph tá levantando o dedo ali já faz umas meia hora, deixa eu só passar a palavra para ela e já passo para você, tá? Aleph, você tá mutada, se desmuta aí e fala o que você quer falar. Na verdade, o Álvaro ele já começou a falar o que eu ia dizer, que é exatamente o contrário. Quando a Bíblia ou a gente hoje fala em converter, não significa que converter é ser perfeito. O que Jesus, a Bíblia, exige de nós é que a gente reconheça que Jesus é Deus, que nós somos pecadores e que nós precisamos dele, que a gente aceite a graça dele. É isso. Isso não significa que a gente vai ser perfeito ou que a Bíblia está exigindo isso da gente. É exatamente o contrário. Eu ouvi uma frase que no retiro de carnaval que fala assim: o evangelho não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que não desiste. Então, a Bíblia não exige isso. Sobre essa questão de Pedro, que Pedro não era convertido e tal, o Valdemir leu Bart Ehrman falando que esse converter é no sentido de maturidade, porque Pedro ele era inconstante, ele era imaturo, ele queria fazer, tipo assim, ele era aquele tipo de pessoa que queria, tipo assim, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer minha vontade. Isso não significa que a pessoa não é convertida, não é salva, não é de Deus. Significa que a pessoa ela é imatura. É isso que Jesus estava falando com ele. Por quê? Porque para ser salvo, para ser convertido, não precisava dessa maturidade. Mas para poder liderar a igreja, como era o propósito de Deus, sim, precisava. Por isso que Jesus falou com ele: quando você se converter, ou seja, quando você for maduro, quando você for apto, confirma os seus irmãos, ou seja, lidera, né, os seus irmãos. Porque Jesus já tinha falado para os apóstolos antes, exceto para Judas, que eles já estavam limpos pela palavra. Jesus, que os nomes deles já estavam escritos no céu. Jesus já tinha dito isso. Então, esse converter é nesse sentido. Tá? Era só essa observação que eu queria fazer. Legal. Professor Ferreira, você quer falar? Fica à vontade. Está mutado. Tem que ser desmutado. Isso. Ok. Vamos lá. O primeiro ponto a pergunta do Álvaro foi sobre como um Pedro promíscuo teria autoridade para cobrar a não promiscuidade dos gentios. E a
a pergunta não foi respondida. Foi feita uma outra pergunta, se Pedro era convertido, ou seja, a pergunta do Álvaro não foi respondida. Em relação ao pronome, está claro que o pronome faz diferença, os textos que não estão inseridos por causa da função dos particípios que trabalham para o pronome substantivado anafórico, no caso acima, vós, e também catafórico, no versículo 4, vós, está claro isso? Agora, sobre Pedro se converter, Lucas 22, 32, o texto diz assim, ego de ate etem perisu, eu roguei por ti, rinamé eclipse repistisu, para que não decline ou caia da tua fé. Então, a primeira coisa que você tem aqui é o quê? Pedro estava firme na fé. Cai-se, mas quando tu epistrepsas, a palavra grega aqui não é metanoia, mudança de mente, é epistrepsas, que é o participio aorista de epistrefo. Quando tu te voltares, esterison tus adelfuso, confirma os teus irmãos. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, aqui você não tem o termo metanoia, falando de uma conversão, de uma mudança de mente. E o que é que você tem no próprio versículo? Você tem Jesus dizendo que orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Então, a fé de Pedro estava firme. E o aoristo epistrepsas, que é o particípio aoristo, é quando tu te voltares. Aqui infere-se muito bem que não é uma mudança de mente, nem uma mudança de comportamento. Então, o verbo converter no contexto de mudar de mente, mudar de comportamento, não cabe. A palavra não está aqui no texto grego, não cabe. É quando tu te voltares que vai, quando tu cresceres, quando tu... É tanto que o contexto diz, para que a tua fé não caísse. Ora, como era que Jesus ia orar para a fé de Pedro não cair, se Pedro estivesse praticando promiscuidade? E como Jesus diria, quando tu te converteres, se Pedro não fosse convertido? Então, epistrepsas aqui é um participio aorista de epistrefo, que é quando tu te voltares, que pode se subentender aqui a negação futura de Pedro, e posteriormente Pedro se voltando, diferente de Judas, que não o fez. Um outro ponto é, Pedro fala no concílio de Jerusalém para que os gentios não pratiquem orgias, imoralidade sexual. O termo grego ali é porneia. E ali não tem a condição se, essas coisas bem, se fizer. Não existe isso no texto grego. Isso é uma má tradução. Você tem ali um particípio presente que é uma ação continuada. Ex on destas coisas. Vocês fazendo sempre. É um particípio presente que você tem ali. Fazendo sempre. Então, às vezes, tem alguns exegetas que pegam o grego mesmo errado e deturpam o grego, aí depois quer pegar uma versão em português sem ir para o grego. Então, resumindo, Pedro era convertido, senão não haveria necessidade de Jesus orar para a fé dele não desfalecer. No próprio versículo, eu estou no próprio versículo. Segundo, o verbo ali é epistrepsas, que é um particípio aorista de epistrefo, voltar para trás. Então, não tem nada a ver com conversão de promiscuidade. Terceiro, Pedro era casado. Quarto, amigo da sogra. Pedro curou a sogra de Pedro e ela fez a comida. Jesus curou a sogra de Pedro e ela fez comida. Então, era casado. Ademais, para que eu tenha um argumento e que eu me julgue acadêmico, todo acadêmico sabe que esse argumento não pode partir de mim, não pode ser meu. Para que eu tenha um argumento, todo acadêmico sabe que para embasar o meu argumento e o meu argumento ser verdadeiro, eu tenho que ter embasamento no cenário acadêmico, a menos que eu tenha um argumento aleatório que qualquer um possa tê-lo aleatoriamente. Muito obrigado. Sabino? Ok, vamos lá. Então, muitas questões foram levantadas, indagadas. No meio acadêmico, acho interessante, né? É como se ninguém desenvolve nenhuma tese
tudo tem que ser endossado? Não, filho, lógico que não. As primeiras teses criadas não existiram endossos de ninguém. Os endossos vieram de posteriores. E é a razão de existir as primeiras teses para que os outros sucedam. E peguem justamente bolsas para fazerem pesquisa para ver se existe probabilidade daquilo que a pessoa primeiramente levantou. Esse é o desenvolvimento. Por isso que existem os pós-doc da vida. Os pós-doc da vida é isso. Eles vão desenvolvendo os seus trabalhos, os quais ninguém desenvolveu. E aí, posteriormente, outros vão desenvolver em cima daquilo que eles fizeram. Então, colocar que quem levanta sempre tem que ter um endosso de alguém, não. Os endossos podem ser posteriores, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, de colocar que tudo que é feito tem que ter alguém como referência. Não, é o contrário. Às vezes a pessoa levanta depois que vem a referência. É igual construções metodológicas. As construções metodológicas podem serem únicas. As gramáticas, existem os gramáticos. Às vezes um gramático levanta uma probabilidade qual ninguém nunca levantou, igual a regra de Chirp. É só ver a regra de Chirp. A regra é dele. Ele que desenvolveu, outros vieram posteriormente. Vou dizer então que a regra que o Chirp levantou, da conjunção, que uma das pessoas querem utilizar para criar a tal divindade de Jesus, quem é que fez? Ninguém fez, foi ele que descobriu. Então vem pessoas posteriores, tá? Desenvolvendo aquilo que alguém um dia desenvolveu. Então tem que tomar cuidado com essa fala aí no meio acadêmico, tá? Senão assusta um pouquinho. Bom, em respeito de Pedro, acho que as pessoas não entenderam a respeito da conversão dele. Eu coloquei que quando ele escreve a carta, provavelmente já não estava nessa prática. Eu não sei qual momento que as pessoas não entendem. E sabe o que me assusta aqui também, Banzoli, com todo respeito? É que eu acredito que nesse chat aqui a maioria é tudo crente, né? Parabéns para os crentes que lhe seguem aqui, viu? A educação dos crentes está maravilha. Eu estou muito mais educado que milhões de crentes que estão aqui na sua live. Com todo respeito, os crentes aqui, a maioria me ofendendo. Parabéns para vocês. Belo exemplo de cristãos são vocês. Por isso que eu deixei de ser cristão. Com pessoas como dessa laia aí, que muitas pessoas não têm educação. Deveria ter um pouquinho melhor. Então, voltando, Ferreira, à questão, no que você colocou, a conversão de voltar, igual você colocou, concordo com você, não está errado, não está certo, Ferreira. Tem que ter humildade. Não é um momento, eu neguei isso, está aqui. Se eu for pegar o versículo, o que chama a atenção desse versículo é adjetivo adverbal indefinido, que meu problema está aqui no quando, aqui, ó. O pode, tá? Uma partícula temporal indefinida que relata os seguintes significados. A qualquer momento, em algum momento, que está ligado à expressão tem converteres, epistrepsas, o qual o verbo grego está no particípio auristo ativo e significa que a ação é indefinida, ou seja, não se sabe quando isso aconteceu pela expressão temporal, poté. Então não dá para saber quando foi que ele voltou, quando foi que ele amadureceu. Justamente, eu concordo com você, não é metanoia não, em nenhum momento afirmei isso também, tá aqui, acabei de ler para você meu esboço. Só que a gente não pode esquecer da questão temporal, porque auxiliado ao verbo modifica muita coisa. Então, não dá para saber quando foi que ele amadureceu, quando foi que ele voltou ou ele retornou ao amadurecimento. Pode ser, mas tem a questão temporal que não dá para saber. Se torna uma oração indefinida. Apenas isso. Mas isso não estou afirmando. Colocaram também a condicionalidade dele ter sido casado. Sim, a maioria das pessoas eram casadas. E nem por isso deixaram de se prostituir. Essa é a questão. É só nós pegarmos Israel. Quantas vezes Deus comparou Israel com a prostituta, com as outras nações? Então, Deus se colocando como marido e a própria esposa se prostituindo. Então, a prostituição era comum. Até como figura de linguagem, Deus, o próprio Deus utilizando. E Deus como marido e a nação de Israel como uma prostituta que dava a qualquer um, abria as pernas a qualquer um que passava. Então a prática da prostituição não era uma coisa incomum dentro do seio judaico. O problema está quando as pessoas viviam uma prática gentílica, que era comum. Alguns andavam na linha dentro do judaísmo, outros não, com esposa ou sem esposa. Isso era uma prática comum da prostituição. Obrigado. O Claudemir está quase implorando aqui no chat privado para passar a palavra para ele. Então fala, Claudemir. É que ele responde só, não sei se vocês perceberam. Um momento, professor, um momento, deixa eu também participar aqui um pouquinho. Sabina acabou de dizer que não dá para saber por causa do pote, lá do grego, né, da questão temporal. Dá para saber, Sabina, pelo contexto paralelo. Quem abrir a Bíblia agora em João 21 vai saber essa questão, a questão do judaísmo, já que eles não abandonaram o judaísmo, eu vou usar a própria fala do Sabino para contextualizar e mostrar quando isso aconteceu.
todo mundo sabe que essa convenção é voltar, os dois professores trouxeram no grego, e no contexto judaico, seria uma techuvá. A techuvá, ela não consiste no simples arrependimento, que seria a gente tentar esquecer o nosso passado, não. É uma volta para si mesmo e uma volta para Deus. Então, Pedro, por ser inconstante, como diz o próprio Bart Ehrman nessa obra aqui, né, era a questão do amadurecimento de Pedro no que tange ao evangelho, a ele discernir qual era as boas novas de Jesus. Essa era uma das principais falhas de Pedro como um líder. Quando ele diz que Jesus diz para Pedro que ele não está convertido, é porque ele não entendeu ainda a questão do seu papel na propagação futura deste evangelho, e aí por isso vem a questão temporal, e agora eu vou responder quando foi que Pedro se converteu, porque no contexto ali, Pedro está dizendo que está disposto a ir até a morte, com Jesus. Jesus o repreende, fala dessa questão dele ser peneirado, etc. E quando te converteres, o que é que Jesus está pedindo para ele quando ele se converter? Que ele tem que cuidar de seus irmãos. Vamos para o contexto paralelo? Vamos lá, vamos abrir João, capítulo 21. Jesus vai chamar os discípulos, e em especial a Pedro. Ele aparece lá no capítulo 21, cerca de 3 vezes após a sua ressurreição. Os apóstolos não entenderam a questão do que Jesus pregava no seu da ressurreição. Eles só vieram a se converter de fato, entender o evangelho, essa palavra de Jesus, e qual era o seu papel, o contexto, quando Jesus ressuscita e Pedro é chamado. E aí você vai ver lá em João 21, que Jesus chama Pedro e diz assim, apacenta as minhas ovelha. Ele pergunta por 3 vezes, né? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Nesse momento aí, é que Pedro vai se converter. É que Pedro vai entender qual é o seu papel de líder da igreja. Esse é o momento da conversão de Pedro. Quando ele retorna, porque ele tinha deixado tudo, ia voltar a pescar e abandonou tudo, mas aí Jesus chama-o de volta e ele retorna e vai cuidar dos discípulos, da igreja, da continuidade da obra de Jesus, porque Jesus já não estaria mais ali. Esse é o momento da convenção, é o contexto temporal, onde ele fala lá no contexto em Lucas 22, que ele tinha que cuidar. Jesus disse que naquele momento ele não está apto. Não está apto. Já em João 21, Jesus está entregando ali, ó. Toma, cuida deles. Eu só fazer uma comunicação. Pode falar, pode falar. Lucas. Então, fica falando. O professor Claudemir, não pode esquecer que todos abandonaram Jesus, tá, filho? Você não pode dar prerrogativa apenas para Pedro, porque todos, sem exceção, abandonaram Jesus, tá? Todos, sem exceção. E aí você contraria essa referência. Se você não sabe, o capítulo 21 de João, uma deturpação posterior, eu vou lhe explicar por que isso. Se você coloca essa condição do final do capítulo de João, de Jesus chegar no particular com Pedro, você acaba gerando uma problemática muito grande com o relato de Mateus da ressurreição de Jesus. Porque Jesus vai até o Monte da Galileia encontrar com os apóstolos, e aí eles prestam adoração a Jesus ali. E aí nós temos outro problema, quando Jesus ressuscita, que vai até lá, onde estão fechadas as portas, ele aparece para todos ali, e ele lança em rosto a incredulidade deles. E aí depois você colocar que aí Pedro sai sozinho, e Jesus vai lá convencê-lo de alguma coisa, a gente acaba desconstruindo toda a narrativa pós-ressurreição de Jesus, referente à questão que está em Mateus e nos outros evangelhos. Porque a característica do evangelho de João, você sabe muito bem que não faz parte do sinótico. E o objetivo do evangelista João, do escritor de João, ou a escola joanina, é justamente trazer a tal divindade de Jesus. Só que o capítulo final de João, qualquer um sabe disso, só procurar e pesquisar, nós sabemos que existem grandes problemas a respeito dessa sua fala aí. Então, se você for colocar aqui, Jesus foi lá porque Pedro deixou, abandonou, não pode esquecer que todos fizeram a mesma coisa. Isso não traz uma prerrogativa melhor de Pedro em cima dos demais apóstolos. Por favor. Ô Ferreira, já fala, só quero fazer algum comentário aqui que o Sabino falou. Mas olha, só dizer que eu sou diabético e eu tomo meus remédios, tá? Então já é meia-noite. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa, que eu não tenho como perdurar e nem prolongar muito mais, tá? Quiser marcar um outro momento, um outro horário,
tá? Você pode marcar que eu apareço aqui. Eu posso só lhe pedir fazer uma solicitação para sua pessoa? Faz. Ok. Tem um vídeo aí que você colocou usando a minha imagem, a epígrafe, e colocou a palavra criminoso. Só modifica ali, por gentileza, que isso aí vai dar um problema muito ruim, isso daí. As pessoas podem subentender. Eu lembro. Tá, mas tudo bem, vou ver depois. Aí, só retira a palavra criminoso, porque isso é algo muito sério, isso entra na esfera criminal, e aí, de uma forma inocentemente, você colocou, para chamar a atenção, isso aconteceu com o Rivanildo Menezes, quando ele colocou o professor Fábio Sabino, um bandido disfarçado. E aí o canal dele foi derrubado justamente por essa questão. Então isso aí pode lhe prejudicar muito, tá? Por favor. Beleza. Tá, deixa eu só ver aqui alguns comentários, porque, assim, se for do nosso chat aqui, dos crentes, do chat, só peguei alguns comentários de ateus aqui falando, né? Na sua live também assim, a cretaiada que acredita em cobra falante, querendo zoar Sabino, cretaiada hipócrita, que isso aqui, Cafajeste, eu elogio pro Abrantes é canalha da pior espécie, ou seja, também não é, né? Aquele nível, né? Dos ateus também, enfim. Mas aqui, vamos voltar. Lembrando que eu não sou ateu, tá, Lucas? Lembrando que eu não sou ateu, não sou crente, tá? Tudo bem, mas eu presumo que a maioria deve ter vindo do seu canal pra cá, né? Dos que estão aqui, mas enfim. Deixa eu ver aqui o Ferreirinha queria falar, né? Fala, Ferreirinha. Mas eu queria já falar faz as considerações finais, porque o Sabino disse que já vai estar indo. Então fala aí. Então, depois... Então, fazendo as considerações finais e fechando, nós temos o Papiro 72 e o Códice Sinaítico como número de documentos que trazem o pronome rimeis, quando se refere à segunda oração, no versículo 1 de Pedro 4, tá? Há um problema no Papiro 72, melhor falando, Papiro 72, tá? Retificando. Há um problema apenas na primeira oração, mas quanto ao rimeis, vocês também, a si mesmo, têm a mente guardadas, armadas contra a orgia, então vocês. Os códices que não trazem, no versículo 3, o pronome, não trazem porque os particípios já fazem essa inferência, essa construção elíptica, essa construção do pronome, do sujeito oculto através do pronome anafórico no versículo 1 e catafórico no versículo 4, então não há necessidade. Então, estes que omitem subentendem que o versículo 1 e o versículo 4 é o pronome vós, quando se tange a orgia, tá bom? Então, isso está muito claro. Então, você tem número de manuscritos e você tem qualidade de texto, sintaxe e morfossintaxe que defende de que Pedro não estava incluído naqueles que praticavam orgia. Outro ponto é que quando Pedro te converteres também não diz respeito à orgia, por quê? Porque Pedro era casado e no próprio versículo que Jesus disse, quando tu te converteres, Jesus disse que orou para que a fé de Pedro não desfalecesse, ou seja, então é uma alusão a algum momento em que a fé de Pedro poderia desfalecer, todavia não iria, porque Jesus orou para que isso não acontecesse, tá? Um outro elemento que Pedro não praticava orgia é que no concílio de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, como colunas da igreja, junto ao Espírito Santo, ordena aos gentios que não pratiquem porneia. Porneia é qualquer tipo de relação sexual ilícita, tá? Quarto ponto. Quinto ponto é que, como o Sabino diz, que ele está defendendo uma tese nova, todavia, porém, contudo, entretanto, eu acredito que ninguém endossará essa tese, porque não há no meio acadêmico ninguém que o faça. Não há nenhum registro histórico, nenhum registro exegético, nenhum registro científico em 2000 anos de história. Mas alguém sustenta uma tese como a tese do Granville Sharp, tudo bem, a tese do Granville Sharp. Todavia, essa tese ela tinha inúmeros textos a seu favor. O que o Sabino quer propor tem uma avalanche de textos e de testemunhos contra e nada a favor. Ou seja, não tem como ninguém endossar essa tese em um futuro próximo ou remoto que seja. Assim sendo, eu quero deixar aqui, se o Sabino quiser, claro, tá? Aberto o meu prazer e o meu desejo para debater com ele a qualquer momento acerca de Pedro ter praticado orgia. Meu muito obrigado. Se quiser, eu posso mediar o debate aqui no canal, se quiser que seja outro canal. Eu já não digo... Deixa eu só concluir que eu tenho que me retirar.
Não, eu já estou aqui. Eu não preciso de outro dia. É muito cansativo sempre falar a respeito da mesma coisa. Cada um fala o que quer. Bom, dentro da crítica textual, o Ferreira não fez aquilo que deveria ter feito, como diz o serviço de casa, nem na Patrícia ele chegou a respeito disso. Então, respeito a opinião dele, é a opinião dele, assim como é a minha opinião. Se ela acha que, porque ninguém vai endossar, ele esqueceu que todas as construções depois vieram seus devidos endossos, como quem é que falava a respeito do Jesus histórico, teve que surgir um para falar e depois chegaram os demais para contrariar ou não contrariar. E assim é. A vida teológica da área de humanas é isso. Sempre vai surgindo algumas coisas novas e outras pessoas vão aperfeiçoando ou não. São questões de probabilidades. Aqui ninguém está lidando com área de exata, não. 2 mais 2 é 4. Ninguém tem a verdade absoluta aqui também, não. Aqui existe probabilidades. Então, justamente, não é no grito que ninguém ganha também. É aquele que traz uma maior probabilidade. E o lado bom da história é que eu trouxe a minha crítica textual e não a crítica textual dos outros. Aqui eu fiz a minha avaliação dos códices, dos papiros e da patrística, coisa que nenhum deles aqui fizeram. E eu tinha falado para os senhores que eles não fariam. Por isso que eu falei que vocês eram amadores nesse sentido, porque vocês não fariam isso. Por quê? Porque dá trabalho. Não é porque talvez vocês são incapacitados, não é isso, porque dá trabalho. E são poucas as pessoas que hoje na internet querem produzir conteúdo, porque produzir conteúdo, vocês sabem, dá trabalho. Então é muito mais fácil pegar vídeos de outras pessoas e fazer react, falar em cima da fala dele, que é mais fácil, até eu gostaria disso. Pegar o vídeo de todos vocês e mostrar todos os defeitos para tentar crescer, que é fácil. Pegar mídia em cima dos outros, a carona é muito mais fácil, quem tem popularidade. É simples. Vocês querem ver quem é o professor Fábio Sabino? É só olhar no canal de vocês. Quais são os vídeos mais visualizados no canal de vocês? Aqueles que têm meu nome. Hoje, infelizmente ou felizmente, professor Sabino traz Ibope. E isso vocês têm que aceitar, não tem como. Fale bem ou fale mal de mim, eu sou destacado hoje. Vocês sabem disso, não tem como correr disso. Então é onde eu sempre falo. Se me tratar com educação, eu trato com educação. Isso aqui é para vocês verem. Eu posso ser um cara explosivo? Posso. Posso ser um cara que traz palavras de baixo calão? Sim. Mas em nenhum momento eu desrespeitei os senhores, porque aqui eu fui bem recebido. E o mesmo eu digo, o meu canal é a mesma coisa. Querem no meu canal? Podem ir. O link é aberto, tá lá. Entre, fique à vontade. Havendo respeito, será respeitado. Assim como me respeitaram, eu respeitei também. Agora, só tem que tomar cuidado que às vezes no momento do calor, da emoção, surge muito ad hominem. Surge muito ataque do passado. Eu não trouxe nada a respeito de passado que já foi. O que me importa é hoje. O que me importa é o amanhã. Então, isso é um exemplo de alguém que é apenas crente. Não sou mais cristão. E hoje na minha live expliquei por quê. Então, já que os senhores carregam essa bandeira de serem cristão, espero que os exemplos dos senhores sejam melhor do que o meu. Que o espelho dos senhores seja melhor do que o meu. E muito obrigado, Lucas, por ter me recebido, por ter colocado o link aí, por ter me aceitado. Sucesso para você, espero que o seu canal cresça, não só o seu, como o dos demais também que estão aí. E sucesso para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, senhores. Valeu, professor. Obrigado pela educação também. Antes que o professor saia, antes que o Fábio Sabino saia, por favor. Eu preciso me retirar por causa dos meus medicamentos, Ferreirinha. Eu tomo muito remédio e eu não tomei ainda, e eu não posso descontrolar isso. 30 segundos. Se for 30 segundos, dá. Se mais do que isso, aí eu tô me retirando, tá? Então tá, 30 segundos só. Vamos lá, em relação ao Ibope, o Sabino cresceu fazendo vídeo em cima de Marco Feliciano, em cima de Rodrigo Silva, vídeo sobre Caio Fábio. Então, por favor, esse argumento não existe. Segundo, a tese do Granville Sharp, ele tinha uma avalanche de textos a seu favor. A questão não é ser endossada depois, é ter algo a favor. A sua tese tem uma avalanche de texto contra, não tem nada a favor. Cadê o homem? Foi embora. Acabou 30 segundos, Ferreira. Porque aí seria covardia da minha parte, né?